Eu quero convidá-los à oração. Vamos orar? Amado Deus, nós já temos sentido a Tua presença. Fomos chamados por Ti. E nesses dias temos sentido a Tua palavra falar de maneira intensa ao nosso coração. Ontem, amado Deus, demos o primeiro passo e já poderíamos encerrar esse processo pelo que ouvimos ontem da Tua palavra. Saímos daqui com a decisão de aceitarmos pela fé o processo que Tu tens nos conduzido, mesmo sendo ilógico para a nossa razão, compreensão e interpretação. Agora, mais uma vez, Te rogamos que a Tua palavra nos alcance e nos encontre, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria imensa revê-los mais uma vez nesse segundo dia. E eu tenho plena e absoluta certeza que o Senhor nos trouxe aqui novamente. E que nós vencemos o inimigo, não é verdade? A gente sabe que a cada dia ele tem procurado nos impedir de aqui estar. Eu quero saudar de maneira muito especial alguns rostos novos, não é? Pessoas que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso recebê-los. Quero também saudar aqueles que eu vi pela última vez no retiro. Ontem já fiz isso, estou vendo aqui. Não vou arriscar falar nomes porque são várias pessoas, tá? Mas vou abraçar de maneira especial no final. Que Deus nos abençoe de maneira muito especial e a gente está sendo de fato conduzido pelo Senhor. E a nossa resposta é a fé. A gente vai a cada dia, passo a passo, compreendendo esse maravilhoso e grandioso tema que se resume e é definido em uma palavra pequena, uma das menores do dicionário: fé. Apesar de ser pequena, é grandiosa, porque é pela fé que nós vamos alcançar não apenas o inimaginável, mas vamos alcançar o que olhos jamais viram, nem ouvidos jamais ouviram. É pela fé. A fé nada mais é do que um braço que se apropria da promessa. A fé nada mais é do que uma doação, dom de Deus para todos. Aliás, queridos, não dá de maneira alguma para se conceber viver sem fé, porque fé representa, fé é sinônimo de confiança. Fé é sinônimo de vida. Mas nós precisamos aqui destacar alguns pontos relativos à fé. Há muitos conceitos errôneos sobre fé, e a cada dia nós iremos desfazer e ter que desconstruir, essa é a palavra, desconstruir alguns conceitos que até então nós desenvolvemos, seja pelo popular, seja pelo religioso, ou seja até por uma compreensão teológica errônea, e que na prática eu acabo dando um tiro no pé. Ontem nós entendemos desde já que Deus ele trabalha não de forma lógica. Aliás, a nossa lógica não é tão lógica assim, não é tão certa assim. E nós vimos alguns silogismos ontem que quem não veio perdeu. Eu não sei como restaurar isso, que demonstra exatamente essa incoerência quando a gente procura compreender e explicar a vida meramente pela nossa razão. Aliás, há quem diga que a razão norteia tudo e que fora da razão não há compreensão. Mas, no entanto, se a gente parar para pensar, há pessoas que querem desclassificar a fé a partir da razão. Por exemplo, a ciência tende a dizer que tudo que nós compreendemos da vida só pode ser compreendido pelo que vê, pelo que ouve, pelo que se prova, pelo que se experimenta. Mas se você parar para pensar bem, a ciência também vive da fé. Todos nós vivemos da fé. O ateu vive da fé. O ateu tem fé, não sabiam não? O ateu acredita que não acredita. Então ele tem fé. Se ele não tivesse fé, ele não acreditaria que não acredita. A partir do momento que ele deixar de acreditar que não acredita, ele acredita.
Então não tem como. Vamos pegar a ciência também diz que vive a parte da dúvida. Isso é mentira. A parte da fé não se vive a parte da fé. Por quê? Porque a ciência diz que vive da lógica. E toda lógica é amparada e alimentada pela razão. Mas toda lógica que é alimentada pela razão provém ou nasce de uma dúvida. E toda dúvida só é satisfeita pela fé. Não é verdade? Querem ver algo prático aqui do que eu acabei de decifrar? Todo cientista que descobre algo antes acreditou que esse algo que descobriu existia. Imagine um cientista que descobriu algo sem acreditar que existia. Ele nem partiria para a pesquisa, não é verdade? Ele não partiria. Um indivíduo, por exemplo, que o cientista diz: olha, eu penso que é assim. Ele acreditou antes. Ele exerceu uma fé. Então a fé abre as portas exatamente para amparar a lógica e a ciência. Se você observar, inclusive, o próprio Platão, ele estabelece toda uma analogia e pensamento científico, mas culmina no episteme, que é fé, crença. Você tem que acreditar. Você está aqui porque você acredita. Acreditou em alguém, acredita na vida, acreditou no convite que te fizeram e acredita que algo pode mudar a sua mente. E eu quero dizer desde já, amanhã você, aliás, o que dizer, né? Amanhã você não pode perder. Se tivesse que faltar, tinha que faltar ontem ou hoje. Agora não tem jeito, não dá para você voltar, porque é um quebra-cabeça que estará sendo montado. E amanhã nós vamos compreender a fé como sexto sentido. Hoje nós vamos observar a cegueira da fé, mas é uma cegueira da fé que vê alguns conceitos de fé, como: olha, a fé é você entrar no quarto escuro achando que vai achar um gato preto. Está errado. A fé não é cega no sentido de se obedecer sem ter respaldo prévio. A fé é uma doação de Deus, mas a fé se origina de Deus. Aliás, a vida, a origem vem de Deus. Mas amanhã também nós vamos descobrir que a fé não está apenas circunscrita aos crentes. Mas o que hoje nós precisamos compreender nesse segundo passo a respeito da fé é que muitas vezes nós exercemos uma fé cega que não vê. Mas a fé, ela é cega e precisa ver. Ver o quê? Compreender como de fato a nossa vida e a providência de Deus funciona. E hoje vai ser respondido: qual seria a minha parte então, diante do que Deus tem feito no grande processo de providência na minha vida? Ontem nós aprendemos que não dá para se antecipar a Deus. Ontem nós aprendemos que precisamos deixar Deus agir. E Deus só fala uma vez. Ele falou apenas uma vez. E quando ele falou uma vez para Rebeca, ela deveria crer. Quando ele falou uma vez apenas para Isaac, ele deveria crer. Mas viveram como se Deus não estivesse dizendo o que disse. E nós vivemos assim. Temos várias promessas bíblicas, mas no entanto as circunstâncias demonstram que parece que aquela promessa não vai se cumprir na minha vida, porque o processo dela, ou o caminho que vai se levando ao cumprimento, é totalmente ilógico. Mas quando eu exerço uma fé cega que não vê, eu estou agindo de uma maneira totalmente equivocada. E um exemplo típico para isso se dá exatamente em uma história relativa aos Correios. O que tem a ver Correios com uma fé cega que não vê? É simples. Conta-se uma história de um homem que tinha muita fé em Deus, e a sua fé era tão imensa que ele contava para Deus os detalhes da sua vida. Ele acreditava tanto em Deus que ele sabia que Deus iria providenciar aquilo que ele de fato precisa. E Deus iria providenciar de tal forma que um milagre sempre aconteceria na sua vida. E eram os pormenores da vida,
Como por exemplo, só para você ter uma ideia, ele sentiu falta naquela semana de R$ 200. E você sabia que tem muitos religiosos hoje tentando vivenciar e experimentar essa fé equivocada. E ele sentiu falta de R$ 200. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu vou recorrer a Deus e Deus vai providenciar até sexta-feira os R$ 200. Veja bem, o que ele resolveu fazer? Ele fez algo totalmente inusitado e singular. Algo que talvez ninguém nunca fez. Algo que ninguém talvez nunca se propôs a fazer. Ele pegou uma carta, ele pegou uma folha de papel em branco, pegou uma caneta e resolveu escrever para Deus. E ele pegou a caneta e começou: Deus, eu tenho plena certeza que essa carta vai chegar a ti. E eu quero te dizer que eu tenho a maior fé de que tu irás providenciar para mim R$ 200. Tem muita gente hoje vivendo essa fé cega, inocente, ignorante, achando que Deus faz tudo e eu não devo fazer nada, basta apenas pedir. É a fé de rogar, e as pessoas acham assim: Deus não me responde porque a minha fé não foi forte. Já ouviram falar sobre isso? Deus não me responde porque eu não pedi com sinceridade. Deus não me responde porque eu não fiz o processo de forma devida. E aquele homem pensava assim. E só para você ter uma ideia, ele resolveu concluir a carta, pegou o envelope, colocou na frente do envelope remetente o seu nome, o seu endereço, e no verso da carta, destinatário, e colocou Deus. E se dirigiu ao correio. Foi ao correio, como qualquer outra carta, disse: aqui está, e jogou. Na hora da separação das cartas, o que acontece no trabalho interno nas agências, onde por sua vez os carteiros começam a separar por endereço, não é? Cada gavetinha dessa aqui seria um endereço de determinadas ruas. Evidentemente alguém pegou a carta, e ao pegar a carta, ele viu remetente normal, qualquer pessoa, e destinatário Deus, e começou a rir. Tem maluco de toda forma. E aí ele pegou essa carta e entregou para o gerente e disse: olha, o que a gente faz com essa carta louca? E o gerente, por sua vez, pegou e disse assim: mas que situação inusitada. E alguma coisa fazia com que aquele gerente tivesse curiosidade de ver o que estava escrito naquela carta. A gente sabe que há uma ética, que não se pode o quê? Abrir uma carta. O correio não faz isso, mas aquele gerente não aguentou a curiosidade. E ele chamou os funcionários e abriu aquela carta na presença dos funcionários, para pelo menos ele se livrar. E ele abriu a carta, explicou porque estava abrindo. Era uma carta singular, poderia ser uma carta bomba, poderia ser uma situação perigosa, por isso vamos abrir. E quando abriu, viu um papel normal e começou a ler. E quando leu a carta, ele se sensibilizou e disse assim: não é possível, eu não posso deixar esse homem se decepcionar com Deus. E ele disse assim: olha, me veio uma ideia agora aqui, vamos fazer uma vaquinha e vamos mandar esses R$ 200 para o indivíduo. Só que estava na entre-safra do mês, metade do mês, quase ninguém com dinheiro. Ele disse assim: olha, eu não estou bem, eu começo dando R$ 30. Aí o outro disse assim: eu dou 10, eu dou tanto. E aí foi R$ 100, 120, 150. Depois de muito esforço, corre aqui, pede ali 160, 170, 175, 180 e disseram: não dá mais, vamos desistir. Aí alguém disse assim: é melhor ele ficar com 180, porque está mais perto de 200 do que não receber nada. Resultado, chegaram a um consenso e disseram: vamos mandar os 180. Pegou um envelope novo,
pegou o dinheiro, colocou, fechou e na frente, na parte do remetente, colocou Deus. O correio não colocou correio, colocou Deus, porque queria que aquele homem soubesse que estava recebendo de quem? De Deus. E destinatário botou o endereço e o nome do indivíduo. Chegou o dia, era uma sexta-feira pela manhã, e aquele homem tinha tanta fé em Deus que ele levantou na sexta dizendo: é hoje, o carteiro vai tocar a campainha da minha casa e eu já estou arrumado para sair e resolver o meu problema. Deu 7 horas, 8 horas, 8h30, 9 horas, a campainha tocou. E ele foi correndo, e quando olhou, era quem? O carteiro. Lógico que ele não estava com esse, ele tinha todo esse envelope, e aí por sua vez ele tirou a carta que estava logo em cima e entregou. Quando ele olhou, ele vibrou. Quando viu, remetente, Deus, olhou para o carteiro e disse: obrigado, Deus existe. E ele correu para o quarto, abriu a carta, viu o dinheiro, já foi se ajoelhando para agradecer, pegou o dinheiro, começou a contar: 10, 50, 70, 90, 120, 170, 180. Ele parou e se decepcionou. Quando ele parou, ele começou a ficar sério, revoltado. Levantou, pegou uma folha, pegou uma caneta e começou a escrever: meu Deus, tu és vivo. O Senhor nunca me decepcionou, mas eu quero te fazer um pedido, apenas um. Dos R$200 que o Senhor me enviou, o correio tirou 20. Desça fogo naquela agência e mate a todos. Amigos, o que parece ser hilário é trágico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava comentando com o pastor Calderon na vinda. Eu estava já preparado com um anteprojeto para um doutorado na Federal, em Recife. Nós iríamos começar um doutorado sobre fanatismo religioso. O fanatismo é uma espécie de loucura. O fanatismo é o zelo sem conhecimento. É a fé exercida de maneira errada e direcionada no foco errado. Depois do hospício, a igreja hoje, no geral, tem sido o perímetro onde tem mais loucos. Pessoas doentes, porque não tem compreendido pela experiência religiosa o que Deus tem feito e o que nós temos que fazer. Nós precisamos compreender que a fé é cega quando ela é distorcida, mas essa fé cega, ela precisa ver. E é nesse sentido que nós vamos compreender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. E tudo acontece a partir de uma experiência que está no Evangelho de João, capítulo 9. E é nesse Evangelho do capítulo 9 que nós podemos extrair algumas lições poderosas. E olha o que diz João capítulo 9, verso 1 em diante. Diz assim: caminhando Jesus viu o quê? Um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém o quê? Pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Queridos, para aqui um pouquinho.
até o verso 5. O que o texto me diz? O texto me mostra que a ação de salvar, a ação de alcançar, a ação de operar uma vida é sempre de Deus. Jesus Cristo, diz o texto, caminhando, ou seja, esse termo caminhando dá uma ideia de dizer que Jesus ele não tinha propósito no caminhar. Era um dia normal, não havia nada na agenda, e diz o texto que ele caminhava, e de repente ele caminhava e ele viu um homem. Não foi o homem quem o viu. Esse milagre é interessante, porque a maioria dos milagres parece que é quem precisa é que busca Jesus, não é? Olha a diferença desse cego para o cego Bartimeu. Enquanto Jesus passava, o cego Bartimeu gritava, sim ou não? Mas esse cego não. Esse cego era mendigo, ele tinha um posto dele, um lugarzinho dele, e de repente Jesus o viu. Jesus notou, Jesus o alcançou. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, acredite, Jesus Cristo, Ele nos vê à beira do nosso caminho. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe, querido jovem, o que você precisa. 7 bilhões de pessoas no universo. E Deus, Ele é capaz de não nos ver como 7 bilhões. Ele não nos vê por atacado, Ele nos vê como indivíduo, e acho que nos vê muito mais do que nós conseguimos nos ver, porque diz a palavra de Deus que Ele não sabe apenas onde você mora, Ele não sabe apenas o seu conflito, Ele não sabe apenas o seu problema, Ele não sabe apenas a sua necessidade, Ele sabe quantos fios de cabelos você tem, e Ele para e te vê, Ele te conhece, Ele te trouxe, Ele sabe o que você está pensando agora e sabe o que você vai pensar daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Ele te conhece, Ele sabe quais são os dilemas da sua vida, Ele está disposto a cuidar de você. Diz o texto que Jesus para e vê, e é assim que Ele faz. Mas olha que coisa interessante, diz também o texto que Jesus, quando vê o cego, há uma interferência aqui humana, porque o verso 2 diz assim: os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Queridos, olha aqui o que acontece exatamente com a análise humana. Enquanto Jesus, Ele nos vê para, ou impulsionados com para quê, as pessoas nos olham com porquê. As pessoas olham para a gente querendo a razão da explicação. Por que você tem enfrentado esse problema? Por que você chegou onde chegou? Por que você está como está? As pessoas gostam de confabular a nossa vida e buscar explicações, e geralmente as suas conclusões sempre nos condenam. Há pessoas que pensam que não tem telhado de vidro. Olha para o problema do outro, para a situação do outro e pensa, isso nunca vai acontecer comigo. O homem é assim. O problema do homem é o próprio homem. Enquanto Deus nos olha, ou olha para o nosso problema e da sua necessidade hoje como uma oportunidade dele agir, o homem olha para criticar. E você sabe do que eu estou falando. Você é aceito pela sociedade a partir do momento que você não cometa um deslize, ou algo não aconteça na sua vida. A partir do momento que acontece algo diferente do que se espera, a condenação pública e humana é imediata. Olha como aqueles discípulos fizeram. Enquanto Jesus para realizar um bem para o cego, ele pergunta, Senhor, quem foi que pecou? Os discípulos já estavam falando sobre a pressuposição do karma. É uma filosofia que diz o seguinte: se nasceu cego é porque ou pecou ou seus pais pecaram. As pessoas olham para a gente assim, se está acontecendo isso com ele, é porque é questão de pecado encoberto. Se está acontecendo com ele, ele não orou o suficiente. Olha, está acontecendo isso com ela, com ele, assim, por isso e por isso. Nós estamos sempre buscando explicações para a vida do outro, não para a nossa.
E Jesus agora olha para os discípulos e diz: nem ele, nem os seus pais pecaram. Eu quero te dizer que ele está assim porque ele é uma oportunidade para eu agir. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o tamanho do seu problema, você não está tão longe e não está no buraco tão fundo que Deus não possa resolver nem te alcançar. Deus é especialista em labirintos. Deus é especialista em resolver problemas. O que é que você precisa? Você precisa apenas de algo que você vai descobrir hoje. Quando Jesus agora defende aquele cego e diz que ele não pecou, o cego já achou estranho isso, porque pela primeira vez alguém desassocia a lei do karma com a sua situação, e esse alguém é Jesus. Eu quero dizer que Jesus olha para a sua vida e ele não vai associar o seu problema com o pecado que você praticou, ou com a situação que você errou, ou com a falta de reflexão, ou por que isso, ou por que aquilo. Não, Deus não trabalha com porquê, ele trabalha com para quê. E a partir do momento que ele falou o para quê, ele acionou a fé daquele cego. E ele disse para aquele cego o seguinte: eu não olho para você como a sociedade tem olhado, eu olho para você de maneira diferente, e eu quero resolver o seu problema. Mas o mais bonito de tudo é que, se o verso 5 terminasse ali, eu diria que Jesus, ele era um torturador. Eu diria que Jesus, ele estava mexendo com os sentimentos e os sonhos de um homem. Porque ele chegava lá e dizia: você não pecou, qual é o seu problema? Você é cega, tá, parabéns, continue aí, vou orar por você. Mas não é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aí vem a parte humana. O verso 6 diz, eu gosto muito: dito isto, ou seja, Jesus não apenas diz, Jesus não apenas promete, Jesus não apenas garante, ele faz. Eu tenho que compreender isso, eu tenho que acreditar nisso. Às vezes nós vivemos um cristianismo onde a gente pensa que Deus só promete, mas diz o texto que dito isto, ele fez o quê? Ele faz agora algo singular e único nos evangelhos. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, ele fez o quê? Aplicou aos olhos do cego. Olha que situação inusitada. Pensa agora comigo. Jesus para, vê o problema, dito isto, ele agora para diante do cego, cospe no chão, faz o lodo e coloca agora nos olhos. E vira para aquele cego e diz assim: vá o quê? Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. Para pensar comigo aqui. Aquele cego, ele poderia ter várias atitudes. Aquele cego poderia relativizar a ordem de Deus, como nós relativizamos as suas orientações. Aquele cego poderia primeiro raciocinar assim: Senhor, para com isso, isso é brincadeira. Por quê? Porque se o Senhor realmente quisesse curar, por que ele faz toda essa dramatização para curar? Talvez você pense, se Deus quisesse resolver o meu problema, ele poderia só fazer assim do céu, ó, e resolver. Porque parece que Deus demora e ele se utiliza sempre de um processo para resolver o meu problema. Processo esse que ele usa tempo, ele usa pessoas e ele usa circunstâncias. Por que Deus não parou ali? Ele poderia ou não poderia dizer: vê, como virou para Lázaro, sai, como virou para Bartimeu. Mas para o cego, ele cria um processo. Por quê?
Há algumas explicações que alguns teólogos, Calbart e tantos outros, querem dizer o seguinte: não, Jesus, ele fez o lodo porque ele queria se reportar à criação. Tudo bem, pode até ser. Ele queria deixar um ensinamento de que a vida vem do barro e não da evolução. Tudo bem, mas não acredito. Não penso que essa era a intenção primária de Jesus. Sabe qual era a intenção de Jesus? Era apenas uma, que eu e você precisamos aprender nessa noite. Aquele cego não teve a oportunidade de exercer fé. Ah, mas ele não deixou colocar? Não. Exercer fé, queridos, é atitude. Você não pode diante de Deus dizer: eu acredito em ti. Essa declaração ela é vazia se não for acompanhada com atitude. Aquele cego poderia muito bem dizer: para, Senhor, eu não vou. Primeiro, imagine o mico que aquele cego passou. Porque o tanque de Siloé era distante. Ele tinha que agora levantar, sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto, sair do seu emprego. Ali ele já ia perder algumas esmolinhas e tinha agora que se deslocar para um tanque que estava distante quase 2 quilômetros. Eu acho que o cego poderia dizer assim: não, eu não vou. Era uma decisão. A segunda, ele poderia: tá bom, eu vou, mas eu conheço um tanque aqui, ó, na curva. Na curvinha aqui tem uns tanques que não é de Siloé não, mas é bem parecido. Eu vou lá no tanque aqui, lavo e acho que o efeito vai ser o mesmo. Por que tinha que ser o tanque de Siloé? É porque o tanque de Siloé era milagroso? Não. É porque é onde Jesus Cristo disse que ele tinha que ir. Não tem como se relativizar as ordens. Lembro de Naamã? 7 vezes tinha que ser no Rio Jordão. Por que o Rio Jordão? E ele raciocinou: tem tantos rios melhores do que o Jordão, tem tantos dias mais apropriados para eu obedecer, tem tantas situações que eu poderia. Por que Deus diz e eu tenho que obedecer? Nós estamos relativizando as ordens de Deus. Mas o texto diz que aquele cego fez exatamente como Jesus ordenou. E de maneira muito simples, direta, objetiva e completa, diz que aquele cego foi. Olha o que diz aqui no verso 7. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo porque a sua fé foi prática. Voltou vendo porque não relativizou. A minha parte é viver de maneira concreta e clara o que Deus ordena. Mesmo que seja ilógico, mesmo que não faça sentido, mesmo que esteja diante de uma situação que eu seja escarnecido, mesmo que eu não saiba nem explicar, mas Deus disse: eu vou, porque o milagre será certo. Um dia, queridos, como pastor de um determinado jovem, eu vou resumir a história, eu recebi uma ligação. E essa ligação era muito simples e clara. Alegre, aquele jovem ligou para mim e disse: pastor, Deus me respondeu. Que bom! Conseguiu um emprego. Só para a gente compreender o contexto, aquele jovem estava há 3 anos desempregado. 3 anos. E o seu emprego se esbarrava num mandamento inamovível da palavra. E esse mandamento é que o dia de sábado é o dia do Senhor.
Mas aquele jovem, por sua vez, rejeitou vários empregos, mas chegou um determinado momento que ele pensou: não, isso já está virando fanatismo, isso já está virando algo assim que eu não, é sacrifício. E ele fez uma oração. Olha a oração que ele fez. Ele disse assim: Senhor, eu não quero fazer nada sem a tua autorização. Tu disseste, mas eu sei que tu disseste, mas o que tu disseste tem exceção. Talvez para mim tenha exceção. E eu quero te pedir autorização. E eu quero fazer uma prova contigo para ver se tu irás me dar essa autorização. Está vindo um grande homem, um homem de ponta, representante do Walmart. Está vindo dos Estados Unidos, vai consultar as lojas. Eu já entreguei o meu currículo e eu quero que algo totalmente inesperado aconteça. Eu quero que aquele homem vá no setor pessoal e resolva tirar um currículo e, como celebração ou consideração, o currículo que ele tirar, ele por sua vez indique e me chame para eu trabalhar. Se isso acontecer, é porque o Senhor está me dispensando da ordem que o Senhor deu. Acredite na história. E aconteceu exatamente como ele pediu. Aquele homem veio e resolveu entrar no RH da empresa e disse: hoje eu vou pegar esse currículo e, sem análise, eu vou contratar essa pessoa. E o currículo que ele pegou, quem foi? O indivíduo. E aí, quando ele pegou o currículo, o indivíduo foi informado e ele viu aquilo como um grande sinal. E ninguém tirava da cabeça dele que ali não era a vontade de Deus. Exemplos como esses, queridos, mostra como a gente fica relativizando as ordens prescritas de Deus. O médico sabe muito bem o que é essa linguagem. Há ordens prescritivas e descritivas. A descritiva descreve. Você tem a opção de ver como fazer, mas a prescritiva, o médico diz assim: você tem que tomar remédio 3 vezes ao dia. Mas doutor, eu quero tomar 2, porque a terceira eu não posso, eu vou ficar bom? O médico não garante. Você tem que tomar 3 vezes ao dia. Isso é prescrição. Queridos, as ordens de Deus são prescritivas. E diante desse contexto, a história me diz no capítulo 9 de João que a vida daquele cego não melhorou. Aquele cego passou agora a ver. Ele agora enxergava. Ele agora era ex-cego. Mas você acha que o problema dele melhorou? Não, a situação piorou. Porque primeiro, pensa comigo, aquele cego nunca aprendeu a fazer nenhuma outra coisa a não ser mendigar. A primeira coisa quando ele deixou de ser cego foi perder o ponto de emprego. Perdeu logo o trabalho, ficou logo desempregado. Os fariseus agora começaram a perseguir os seus amigos e a pressionar: olha, quem foi que curou? Não foi bem assim, não diga que foi Jesus, olha. E aquele cego agora, ex-cego, começou a ser perseguido. E é nesse contexto que me apresenta e me mostra uma verdade, queridos. O milagre que Cristo quer realizar, a cegueira que Ele quer realizar, a prioridade não é a cegueira física, não são os problemas físicos que nós temos que é a prioridade de Deus. É por essa razão que o inimigo hoje ele está criando a religião dos sentidos, fazendo com que as pessoas se aproximem a partir do que Deus faz por elas, mudando a sua renda, mudando a sua sorte, fazendo isso, curando doenças. Mas essa não é a prioridade, porque isso não resolve o meu e o seu problema. Na verdade, quando eu olho para a vida desse cego, eu vejo que Jesus Cristo precisava aparecer a segunda vez, porque havia uma segunda cura a ser feita. Aliás, a principal cura a ser feita. E é nesse contexto que Jesus reaparece, e é no final do capítulo 9
E nesse sentido, no verso 35, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Você vê que desde o verso 7 até o verso 34, as coisas não ficaram bem para o cego. Entre o verso 7 e o verso 34, tudo ficou pior. Porque quando a cura ela é prioritariamente física ou apenas física, se você está buscando apenas uma cura física, isso não vai resolver o seu problema. É por isso que Jesus reaparece e, vendo que o expulsou, ou que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe fez uma pergunta direta. E a pergunta direta foi: crês tu no Filho do Homem? Agora veja a resposta desse ex-cego. Parece que ele continua cego. E é o que acontece com a gente. Espiritualmente parece que nós somos ainda cegos. Parece que nós vivemos uma fé totalmente cega, porque não enxergamos o que Deus quer fazer espiritualmente por mim e por você. Olha a resposta, verso 36. O ex-cego, que não parece que é ex-cego, respondeu: quem é para que eu nele creia? Jesus estava na frente dele e ele estava perguntando: quem é? Ele estava cego ou estava vendo? Estava vendo, mas não conseguia ver Jesus. Aqui é o aspecto espiritual. O fato de nós estarmos aqui ou pertencermos a uma igreja não significa que nós estamos vendo espiritualmente o que Deus está querendo fazer por mim. Mas eu vou passar a ver espiritualmente quando algo acontecer na minha vida. Olha o que diz, verso 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Eu sou aquele que você deve crer, para que você verdadeiramente veja. Você ainda não está vendo o que eu quero que você veja. Te dar a visão física não resolveu o problema. A fé não é exercida pela visão física. A fé é exercida pela visão espiritual. É por isso que a nossa fé não encontra êxito. É por isso que a nossa fé não encontra resultado. Porque as lentes da nossa fé, os olhos da nossa fé são os olhos físicos. Eu quero acreditar pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu pego. E agora eu vou entender que a fé é um sexto sentido, que é acionado pela crença. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Eu não posso exercer a fé com a visão física. Caso contrário, a fé será cega. Mas a fé, ela é cega, porque nós exercemos com os nossos sentidos. Mas é uma fé cega que vê a partir do momento em que eu receba de Deus a visão espiritual. E é exatamente o que acontece com esse cego, que não lhe dá o nome aqui. Mas diz o verso 38, então ele afirmou. Qual é a ação-chave aqui para a visão espiritual? Ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Por que esse cego apenas... Por que ele apenas creu? Ele não apenas creu. Existe uma ordem aqui. Você tem que crer e adorar.
Adorar é uma ação. Adorar é entrega. Você não pode simplesmente dizer: eu acredito que Deus pode, eu acredito que Deus vai, eu acredito que Deus irá. Você não tem que apenas acreditar, você tem que acreditar e adorar. A adoração é o exercício de quem crê, porque a adoração é render a vida sobre aquilo ou aquele que você acredita. Lembram dos 10 leprosos? Apenas um voltou e adorou. Adorar é a questão chave. Prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está falando aqui da maior e melhor visão, a visão espiritual. Nessa noite, o Senhor não quer te oferecer uma visão física melhor. Ele não quer priorizar um emprego para você. Ele não quer priorizar ou te garantir a cura de um problema que você está enfrentando. Sabe qual é o grande problema? É quando você vem a Jesus para ser curado. Quando você vem a Jesus para sair do vermelho. Quando você vem a Jesus para receber alguma coisa para este mundo. A ordem é inversa. Talvez você tenha chegado aqui para dizer: olha, vai contar para mim positivamente eu ir hoje à noite, eu chegar lá hoje à noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a ordem tem que ser inversa. Eu não recebo para crer, eu creio, me entrego e como consequência eu recebo. Eu sei que eu estou diante de muita gente que tem muitas necessidades. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo as conhece e Ele tem poder para resolver o seu problema. Mas Ele quer passar o lodo nessa noite. Ele está simplesmente te dizendo: acredite, faça o que eu digo, vá para onde eu estou indicando. E mais do que isso, Ele deseja e espera que você acredite completamente nele, a tal ponto de entregar a sua vida pelo que você acredita. Nessa noite, você precisa dar um segundo passo. Mesmo que você tenha chegado aqui a primeira vez, esse segundo passo não é o passo para receber. É um passo onde você declara: Pai, eu quero te adorar, porque eu creio na tua liderança na minha vida. Eu sei que tu tens reservado o melhor para mim, e eu quero incondicionalmente te adorar. Eu acredito, mas não apenas de palavra. Eu quero acreditar com atitude. E uma coisa eu quero te dizer: a partir do momento que você assim o fizer, você sairá daqui com uma outra visão. A visão essencial, a visão que vai te trazer compreensão nos momentos de tempestade,
A visão que vai te trazer compreensão nos momentos de incompreensão. A visão que vai te trazer tranquilidade no momento de turbulência. A fé cega que vê. A nossa fé é cega se não receber o poder e a visão espiritual. A nossa fé cega, natural, humana, só verá além se receber o milagre da visão espiritual. Nessa noite, quantos precisam dessa visão que Jesus Cristo voltou para dar para o cego? Diz o texto que ele voltou. Eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você perde essa oportunidade de receber a visão espiritual, você faz com que Jesus saia e tenha que voltar. Hoje Jesus volta diante de você e diz: filho, eu estou te oferecendo mais uma oportunidade, mais um momento para que você veja espiritualmente e compreenda que as coisas, elas não são como você tem visto, mas você vai passar a ver de uma forma diferente, porque eu estou te dando a graça, a doação da visão espiritual. Nós vamos ouvir a última música agora. E no momento que essa última música estiver sendo tocada, eu quero fazer um convite para você. No momento em que essa música estiver sendo cantada e tocada, eu gostaria que você sentisse o Espírito de Deus que se move entre nós, que te trouxe até aqui, que tem aquecido o seu coração com uma palavra que você talvez ouviu de todas. Você sabe que momento? Você sabe que momento Deus te lembrou algo que você deveria mudar? Você sabe que você precisa dessa visão, mas você precisa se manifestar. É por isso que eu aguardo que você venha mais uma vez. Esqueça ontem, porque não existe nem ontem nem amanhã. O que existe é sempre hoje. Não saia daqui sem essa experiência espiritual que somente Deus pode te dar. Eu vou estar aqui embaixo te aguardando, e eu vou fazer isso no determinado momento. Mas antes, eu gostaria que você permitisse que Deus te trouxesse aqui e que você dissesse sim à sua voz. Eu vou orar por você. Quem será o primeiro dentre os muitos que dirão: eu preciso, eu quero sair daqui vendo espiritualmente? Que Deus te ampare.